Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu queria refletir hoje com vocês sobre um tema muito interessante: cuidado com o desprezo. E o texto escolhido para essa reflexão está registrado em Zacarias capítulo 4, versículo 10, a primeira parte, que na verdade é um conselho que a Bíblia nos dá e diz assim: não despreze os dias das pequenas coisas, das humildes coisas, dos pequenos começos. Todos nós admiramos as grandes coisas, grandes pessoas, grandes monumentos, grandes ministérios. Tudo que é grande, na maioria das vezes, nos fascina, nos empolga. Até temos um jargão que é mais ou menos assim: tudo que Deus fez é grande porque Ele é grande. De fato, isto é uma realidade. Entretanto, nós devemos compreender que nem sempre as obras grandiosas do Senhor começam do tamanho que as vemos. O Deus da grande árvore é o mesmo Deus da pequena semente. Aquele que gerou o grande homem é o mesmo que criou o embrião. Os grandes rios têm pequenas nascentes e, no entanto, tornam-se grandiosos no seu curso final. Como é perigoso cair nas armadilhas do desprezo. Só quem já foi desprezado sabe como isso é ruim. Quem é alvo do desprezo se sente nu, vulnerável, invadido. Queridos, isso é tão perigoso, é tão nocivo. Deixa na gente o gosto amargo e patético de ser visto pelos outros como uma coisa qualquer. Eu queria então, neste momento, pensar com você a partir da ideia bíblica de que aquilo que você despreza, você perde. Vamos ver então alguns exemplos disso. Golias desprezou Davi, perdeu a batalha. É interessante você ver no embate de Davi e Golias. Veja bem, Golias sempre se apresenta com desprezo. Olha para Davi e despreza, zomba, xinga, ameaça, protesta cheio de certezas e aí despreza por não fazer ideia de quem seja o outro. Isso é um problema grave de muita gente. Desprezar por aparência, desprezar porque olhou e acha-se superior e aí critica, faz um juízo sobre o outro. Isso é muito perigoso, porque aí vem à tona a raiz do preconceito, da intolerância. Quando você despreza, você perde. Quanta gente boa a gente perde por desprezar. Quantas pessoas fantásticas a igreja perdeu por desprezar seus dons, seus talentos, seus ministérios. Golias desprezou Davi, perdeu. Olha um outro exemplo, Esaú. Esaú desprezou a sua primogenitura, perdeu. O texto bíblico nos informa que Esaú, vindo de uma caçada sem sucesso, percebe que seu irmão Jacó está cozinhando um guisado de lentilha e então lhe pede desesperadamente um prato daquela comida. Jacó então lhe propõe a questão da primogenitura e Esaú lhe responde mais ou menos assim: do que me vale isso? Irmãos, uma frase e uma atitude profundamente desprezível. É como se ele estivesse dizendo: eu tenho pressa e tenho urgência. E na pressa e na urgência eu tenho fome. E na hora da fome eu não estou nem aí para nada. Eu reajo pela fúria do apetite e quero agora um único prato de comida. Do que me vale o direito de primogenitura? Desprezou, perdeu. Quantas pessoas estão perdendo seus direitos por desprezar a essência, desprezar as ordens, desprezar as leis. Um outro exemplo que eu quero colocar aqui é o exemplo de Sansão. Ele parece não dar a mínima para o seu nazireado, sua vocação. Passa por cima de tudo e de todos. Ele vive na terra dos inimigos, casa com as mulheres dos inimigos. A vida de Sansão pode ser resumida numa simples frase: ele foi levantado por Deus para livrar Israel dos filisteus, mas preferiu olhar para as filisteias.
é uma águia poderosa, mas deu um rasante para baixo e meteu a cara no chão. Quando você despreza, você perde. Como é importante a gente entender essas lições. Como é importante a gente não esquecer disso. A gente despreza as oportunidades de conhecer as pessoas melhor e por isso perdemos grandes amigos. Faça uma análise das possíveis coisas que você tem desprezado na caminhada de sua vida. A Bíblia tem uma frase para mim e para você que foi dita lá no início: não despreze o humilde começo. Olha só, pessoas simples, lugares pequenos, congregações humildes, nada disso é insignificante, irmãos. Nós colocamos significado nas coisas. Então aprenda uma coisa importante na sua vida, aprenda a dar valor às coisas para não jogar fora as oportunidades únicas e as amizades verdadeiras. Paulo dá um conselho ao jovem pastor Timóteo que eu queria falar para você neste momento. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Que Deus te dê paz, que Deus te dê graça.